Os únicos que podem nos libertar somos nós mesmos. Essa frase foi escrita por essa moça aqui, ó, Assata Shakur, em Assata, uma autobiografia. A Assata Shakur, ela fez parte do movimento negro norte-americano lá na década de 70, e nesse livro a gente conhece um pouco melhor a história dela, que eu não conhecia, conheci nesse livro, e também a história do movimento. A Assata, ela teve uma infância como outros tantos negros dos Estados Unidos. Ela não se achava, principalmente naquela época, né? Ela não se achava bonita, não se achava inteligente, ela tentou ser como os brancos com quem ela convivia, era muito pobre, teve muitas dificuldades, e em algum momento ali no começo da década de 70, ela se envolveu com o movimento negro, ela conheceu os Panteras Negras e se encontrou ali, né, de alguma forma, que os pensamentos se pareciam muito com os pensamentos dela, com todas as angústias que ela tinha, com tudo que ela via de errado acontecendo em volta dela, e tinha um grupo de pessoas como ela que estavam querendo resolver isso, né? Em 1973, ela estava num carro com outros amigos do movimento negro e chegaram num pedágio, aconteceu alguma coisa que ninguém sabe exatamente o que foi. O fato é que um policial morreu. Nesse período que ela estava na cadeia, ela foi acusada de uma série de outros crimes, como roubo de banco, por exemplo. Em nenhum deles não existiram provas suficientes de que ela tivesse cometido, sabe? E mesmo assim mantiveram ela presa por muitos anos. Isso meio que deixa claro que a prisão dela e a prisão desses amigos não era exatamente por crime, era mais um movimento político mesmo, né? Os Panteras Negras, eles eram vistos como terroristas naquela época nos Estados Unidos, e mantê-los presos, mantê-los sob vigilância era muito importante. Quando ela percebeu que não tinha jeito, ela não conseguia mais ver a filha dela, ela temia pela família dela, em 1979 ela conseguiu fugir para Cuba. Ela tá em Cuba até hoje, a gente tá em 2017. Ela não consegue voltar para casa dela, para a família dela, para os Estados Unidos. Em 2013, os Estados Unidos colocaram a Assata Shakur na lista dos 10 terroristas mais procurados do mundo. Lembrando que, segundo o livro e segundo informações da internet, né, pesquisas que eu fiz, nenhum crime contra ela foi provado. Não existem provas contra ela, e ela tá nessa lista dos 10 terroristas mais procurados do mundo. E aí o Trump assumiu, o secretário de Estado dele deu uma entrevista no começo do ano dizendo que vai trabalhar duro para levar a Assata de volta aos Estados Unidos e prendê-la. Essa história é super pesada e é uma história que, de certa forma, se assemelha à história de muitas das nossas crianças, muitos dos nossos adolescentes aqui no Brasil, onde as coisas não são exatamente declaradas, mas a gente acaba percebendo um certo tipo de perseguição contra quem é negro, contra quem é pobre, por exemplo, né? Infelizmente eu não achei esse livro em português, mas ele vende em inglês na Amazon. Se você achar que você consegue, é muito importante, porque ele tem detalhes, sabe? Eu não contei nem 10% da história da Assata aqui, e lendo o livro a gente se envolve, a gente entende muita coisa sobre os Estados Unidos e sobre a gente também. De qualquer forma, eu vou deixar não só o link do livro na Amazon aqui embaixo, mas também alguns links de sites que contam a história da Assata, de outras pessoas do movimento negro norte-americano, pessoas que participaram dos Panteras Negras, esses sites que se propõem a divulgar essas histórias pra gente não deixar que isso seja esquecido. Porque eu, por exemplo, eu nem conhecia a história da Assata, né? E ela foi super importante, e ela continua sendo a partir do momento que os Estados Unidos colocam ela na lista dos 10 terroristas mais procurados do mundo. Eu acho isso super grave, principalmente depois de ler e conhecer a história da Assata. Esse livro tem prefácio da Angela Davis, que também é um outro personagem super importante. Então, vale super a pena, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem acesso a esse livro, conseguirem comprar, conseguirem ler, me contem o que vocês acharam. E também outros livros que falem desse tema, porque eu quero muito saber. É isso, muito obrigada, um beijo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até semana que vem.